Nesse vídeo eu vou analisar a luta do Akitsuji e Gomes. Katsuma Akitsuji lembrou muito uma aranha. Akitsuji é claramente o arquétipo que mais se aproxima dele. No ponto central, não é apenas sobre ele acertar contra-ataques, é que ao longo da luta, Akitsuji parece estar coletando informações sobre o comportamento do Gomes. No início, ele mantém a luta na média distância, com jab direto, pequenos cruzados, ataques no corpo, entradas e saídas, recuo no time certo, esquivas para atrás e para os lados. Ele não está simplesmente atacando, ele está observando todas as respostas do Gomes. A pergunta da aranha seria: quando eu faço X, o que o Gomes faz? Akitsuji avança, Gomes responde com cruzado. Akitsuji entra, Gomes ataca. Gomes avança, Akitsuji responde com cruzado e direto. Gomes abre muito o braço, Akitsuji pune. Gomes abaixa a guarda para atacar, Akitsuji pune e acerta cruzado ou direto. Gomes tenta desviar, Akitsuji pune. Isso é exatamente próximo daquilo que uma aranha faz, construindo sua teia. A aranha de Akitsuji começa no aqui e agora. Uma das partes mais importantes da luta foi que, primeiro, a aranha observa tudo o que está acontecendo no aqui e agora. E é exatamente isso que parece acontecer com Akitsuji. Ele começa o combate sem transformar tudo imediatamente em um massacre. Ele fica na média distância. Jab, direto, cruzado, movimentação, esquiva, recuo, e ele vai observando, analisando e sentindo aos poucos e aprendendo e entendendo o comportamento de Gomes. Aos poucos ele descobre: se Gomes fizer isso, eu posso responder assim. Depois, se Gomes avançar dessa maneira, eu posso responder e contra-atacar dessa forma. Depois, se Gomes abrir essa brecha, eu posso puni-lo. E finalmente, a aranha chega ao ponto mais perigoso. Gomes começa a fazer exatamente aquilo que Akitsuji espera. A construção da teia. O momento mais importante, o momento mais interessante da luta, para mim, é quando o combate começa a ficar equilibrado. Quando um acerta um soco, o outro responde. Um acerta o soco, o outro responde com um soco. Golpes simultâneos. Isso é muito importante para o arquétipo da aranha, porque nesse momento Akitsuji não controla completamente a luta. Ele está testando, ele está observando e testando várias hipóteses. Ele está testando caminhos e está descobrindo as possíveis soluções e caminhos. Mas no final do round acontece uma mudança brutal. Akitsuji passa de estou observando o que o Gomes faz para eu já sei o que o Gomes provavelmente vai fazer. E aí a luta muda completamente. Gomes tenta desviar, Akitsuji acerta soco, acerta um direto, acerta um cruzado. Gomes faz o pêndulo, Akitsuji pune, com direto, cruzado. Gomes avança, Akitsuji pune, com upper, direto, cruzado. Gomes tenta direto, Akitsuji pune. Gomes tenta cruzado, Akitsuji pune. Nesse momento, para mim, a teia da aranha já está formada. A aranha não precisa mais perseguir a presa. A presa da aranha está se movimentando dentro de uma estrutura que a aranha já compreendeu e planejou. A previsão da aranha. Essa é provavelmente
a característica mais conectada com a Kitsuji. A aranha entende seu comportamento. Quando a aranha entende seu comportamento, ela ganha a capacidade de prever o que você fará alguns segundos no futuro. Isso no arquétipo da aranha. Na luta descrita, a Kitsuji parece alcançar exatamente esse estado. A diferença entre dois momentos é enorme. Primeiro momento, a Kitsuji ainda reage ao que o Gomes faz. Segundo momento, a Kitsuji começa a antecipar o que o Gomes fará. Terceiro momento, o Gomes tenta fazer qualquer coisa e a Kitsuji já possui uma resposta preparada. Isso mostra a evolução completa do arquétipo da aranha. Primeiro vem observação, depois informação, depois identificações de padrões. Depois previsão e por fim controle da luta. E isso explica muito bem porque o final da luta foi tão dominante. A Kitsuji não ficou necessariamente muito mais forte, ele ficou com muito mais informação. A criatividade repetitiva. Outra conexão muito forte com sua aranha está na repetição de forma criativa. A Kitsuji repete muito: jab, direto e cruzado, entrada, saída, recuo, esquiva. Mas a repetição não é exatamente igual. Ele repete padrões e observa respostas. E é aí que aparece a sua ideia. A aranha aprimora seus padrões de uma forma tão criativa que se torna algo muito artístico. A Kitsuji parece fazer isso. Ele não precisa abandonar o seu padrão principal. Ele mantém a luta na média distância, continua usando jab e direto, continua socando jab direto com as duas mãos, com pouco intervalo, uma sequência, jab direto, com esquerda e direita. Continua entrando e saindo quando tem a oportunidade, mas cada repetição fornece mais informação. A repetição deixa de ser apenas repetição, ela vira aperfeiçoamento. Ou seja, ele continua usando o jab direto, continua entrando e saindo, mas cada vez de forma melhor, mais aprimorada. A aranha controla o destino da luta. O final da luta é a parte mais forte para definir a Kitsuji. No começo, Gomes ainda consegue escolher respostas. No final, as respostas de Gomes parecem levar todos ao mesmo lugar. A punição de Akitsuji. Isso se conecta perfeitamente com a definição. A estratégia da aranha fica tão perfeita que ela consegue prever e controlar o futuro, o destino do adversário. A Kitsuji parece chegar exatamente nesse estágio. Gomes não está necessariamente cometendo um único erro. O problema é que qualquer escolha que ele faça, ele já encontra uma resposta de Akitsuji. Isso é muito diferente de simplesmente dominar pela força. É o domínio através do conhecimento e compreensão. É o domínio que é quando você domina o adversário por meio de entender o comportamento dele, compreender o comportamento dele. Erlan Gomes, a tartaruga. Dá para perceber uma conexão muito forte com a tartaruga. O Gomes passa grande parte da luta com a guarda alta, observação, espera, análise, reação. Ele não quer se expor, ele não quer avançar de qualquer maneira. Quando avança sem preparação, não funciona. Quando tenta pressionar a Kitsuji andando para frente, abandonando a guarda, não funciona.
Mas quando ele mantém a defesa alta e espera Actisuji avançar, a situação muda. Ele consegue encontrar brechas, acertar o rosto, acertar o corpo, punir quando Actisuji abaixa a guarda, usar o time, o sair do alcance. Isso é muito próximo do que o arquétipo da tartaruga faz. Antes de avançar, ela observa e analisa. Depois ela pensa em uma estratégia e somente depois avança, mantendo a guarda alta, mantendo a defesa de forma segura, de forma mais segura e defensiva possível. Gomes parece entender que seu caminho mais seguro é defesa, observação, espera e depois a reação. O problema de Gomes. A tartaruga de Gomes não conseguiu completar a sua evolução. Na minha definição, a tartaruga não é simplesmente defensiva. Ela avança lentamente, de forma lenta, mas ela consegue avançar aos poucos. Pode ser com passos de bebê, mas a tartaruga vai aumentando aos poucos o ritmo, o volume, a intensidade, a iniciativa e a velocidade. Mas Gomes parece ter ficado preso durante muito tempo na primeira etapa, observar e defender. Ele encontrou uma estratégia que funcionava, esperar a Actisuji avançar e punir. E tem também que sempre que o Gomes tentava aumentar aos poucos e lentamente o ritmo, o volume, a intensidade, a iniciativa e a velocidade, o Actisuji simplesmente não deixava. O Actisuji não deixava o Gomes ser agressivo. Sempre que o Gomes tentava ser agressivo, o Actisuji conseguia punir com uma chuva de socos e contra-ataques. Essa estratégia funcionou. O problema, essa estratégia de esperar Actisuji avançar para depois punir, funcionou. O problema é que ele não parece ter conseguido construir o próximo passo. Ele encontrou uma forma de sobreviver e competir, mas não encontrou uma forma de aumentar progressivamente o seu controle sobre a luta. A tartaruga encontrou a resposta correta. Essa é uma parte que eu considero muito interessante. Gomes descobriu algo verdadeiro. Atacar Actisuji primeiro não estava funcionando, mas esperar Actisuji avançar funcionava. Esse é o pensamento da tartaruga. Ele observa, testa e percebe. E no final ele ajusta, se adapta e faz as correções necessárias durante a luta. E ele também encontra uma estratégia que é mais segura. Nesse momento, Gomes estava sendo uma boa tartaruga. O problema foi que a Kitsuji também estava fazendo a mesma coisa. A aranha estava coletando muito mais informações. Tartaruga contra a aranha. Aqui está para mim o coração do confronto. Gomes pensa, vou esperar Actisuji avançar. Actisuji percebe. Gomes está esperando eu avançar. Gomes espera Actisuji avançar. Actisuji começa a avançar de maneira calculada. Gomes tenta atacar, tenta punir, tenta contra-atacar. Actisuji começa a reconhecer o momento da punição e não deixa isso acontecer. Gomes tenta variar. Actisuji começa a coletar mais informações. A aranha começa a aprender e a entender cada vez mais o comportamento da tartaruga. E quando isso acontece, a vantagem começa a mudar. Onde a raposa aparece Gomes. Apesar de eu colocar Gomes, principalmente como tartaruga, vejo uma forte presença de raposa.
principalmente porque ele demonstrou atenção, leitura do perigo, identificação de oportunidade e time e capacidade de perceber quando a Kitsuji estava vulnerável, capacidade de punir sem se expor excessivamente. Quando Gomes percebe que avançar não funciona, ele muda e para. Vou esperar a Kitsuji chegar perto de mim. Isso é muito raposa. Ela não insiste cegamente. Ela identifica. Esse é o caminho mais perigoso. Então eu vou procurar uma rota mais segura. Isso está muito aliado com a raposa percebe o perigo com muita facilidade. E também a raposa consegue encontrar rotas de fuga facilmente quando necessário, quando encurralada. Gomes percebe que avançar diretamente é uma armadilha, então recua para sua zona de conforto, guarda alta, observação, espera e punição. Mas Gomes não parece ter sido uma raposa completa. A raposa, ela observa, ela compreende e entende profundamente o comportamento do adversário, cria estratégia, toma as decisões no momento certo e adapta-se. Gomes fez muito bem as primeiras etapas. Ele observou, percebeu que o avanço não funcionava. Ele encontrou uma estratégia, encontrou o time, mas a questão é, ele não conseguiu continuar evoluindo a estratégia quando a Kitsuji começou a estudar ele e a entender também o comportamento dele como se fosse uma aranha. A raposa precisa ser capaz de criar uma nova rota. E a tartaruga precisa saber quando aumentar o ritmo ou diminuir o ritmo. Gomes encontrou uma estratégia funcional, mas a Kitsuji começou a ler e a entender a estratégia que Gomes estava utilizando. O confronto dos arquétipos. Dá para resumir a luta assim. A Kitsuji: vou observar tudo o que você faz até descobrir o padrão que governa suas decisões. Gomes: vou me proteger, observar você e só agir quando você me der uma oportunidade segura. Vou avançar com segurança. No começo, tartaruga consegue sobreviver à aranha. Depois, tartaruga consegue competir com a aranha. Depois, a aranha entende como a tartaruga reage. E, finalmente, a tartaruga fica presa na teia. Dá para classificar assim: Katsuma Kitsuji, aranha, arquétipo principal, com possíveis características secundárias da raposa. Sua maior força parece estar nesse ciclo: observar, coletar informações, identificar padrões, repetir padrões, corrigir, antecipar, punir e depois controlar a luta. A evolução dele durante a luta é interessante, porque ele parece sair de um estado de resposta para um estado de previsão. Tartaruga, Erlan Gomes. Com características secundárias da raposa. Sua força está no ciclo: proteger, observar, esperar, identificar o momento exato, punir, recuar e voltar à proteção. Mas existe uma diferença importante em relação à definição de tartaruga. Gomes parece ter dificuldade em transformar sua defesa segura em uma progressão ofensiva crescente. Não dá para colocar a raposa como arquétipo principal de nenhum dos dois, mas vejo Gomes utilizando ferramentas da raposa durante a luta e vejo a Kitsuji com algumas ferramentas da raposa dentro da aranha, especialmente na criatividade, leitura de cenário, identificação de rotas de ataque. Porém, a identidade principal do combate para mim é a aranha contra a tartaruga. E o mais interessante é que a tartaruga estava encontrando respostas corretas. Ela não foi simplesmente dominada desde o início da luta. Ela conseguiu encontrar uma estratégia que funcionou e manteve a luta equilibrada. Mas a aranha teve uma vantagem fundamental.
quanto mais a luta acontecia, quanto mais longa a luta se tornava, mais informações a Kitsuji acumulava. E quanto mais informações ele acumulava, mais previsível Gomes se tornava, até chegar ao ponto em que Gomes não conseguia mais fazer nada sem entrar na teia. Até chegar num ponto em que Gomes estava completamente neutralizado, paralisado, imobilizado dentro da teia. Para mim, esse é o aspecto mais bonito dentro da luta. Não foi simplesmente uma vitória da ofensividade contra a defensividade. Foi uma vitória de previsão sobre reação, construída através da paciência, repetição e coleta progressiva de informações.